Posso só um assunto que vale a pena? Assim, Palmeiras e Corinthians em 93. Palmeiras, 16 anos sem ganhar título. Eu estava cobrindo o Corinthians. Então, aí o Corinthians tinha um time muito pior que o do Palmeiras. Aí o Corinthians, o Nelsinho faz o esquema para marcar, tentar anular, não consegue anular as principais peças do Palmeiras, ganha de 1-0 o gol do Viola. Porquinho. Aí ele imitou o porco. Eu queria ter uma Foi arma. Foi um caos dentro do Corinthians. E aí eu conversei com o Luxemburgo já sobre isso. Aí o Evair pode contar como é que foi, como o Palmeiras aproveitou. Não, aproveitou e muito, porque foi uma motivação para nós, né? Não tinha tanta imprensa, não tinha tanta coisas para dar entrevista e tal, mas assim, o Luxemburgo usou aquilo a semana toda e motivando, né? Porque para o palmeirense era um insulto muito grande, né? Depois o palmeirense adotou o porco, porém, naquela época era muito... Não, eu lembro que nós ficamos bravos demais. Os São Paulinos assumiram o Bambi? Ou... Não. Só para lembrar. Meu Deus do céu. Nem o Bambi, nem o pó de arroz. Só para dar uma perguntada, mas vamos lá, velho. Só para saber. Ninguém assumiu nada disso, não. Mas o Luxemburgo colocou um monte mesmo de foto do Viola imitando o porco. Não, naquele dia, na preleção final, ele colocou as melhores coisas que nós tivemos feito no campeonato, as coisas boas, né? Os gols, familiar contando, familiar falando e tal, e colocou, lógico, imitando, né? Foi uma palestra, assim, muito rápida, foi uma das palestras mais rápidas que ele teve antes de jogos, porque toda a motivação já tinha acontecido durante a semana, né? Então, e tanto é que quando ele pergunta, preciso falar mais alguma coisa? Todo mundo já se levantou e falou assim, não precisa falar mais nada, já tá bom. Tinha demorado ali uns 30 minutos de palestra. 3-1, 4-0, 2 gols dele. 4-0. 2 gols de Evair. E nós queríamos que o campo fosse do lado de fora do hotel, né? Tanta vontade de... Né? Então parecia, era um dia de escrever história, né? Era essa a retória dele de poder falar, né? Foi dali que ele tirou tudo, aquela motivação toda. E para nós era assim. Que hoje também não continua mais assim, né, velho? Tipo, hoje os caras estão com sangue nos olhos. Não, eu acredito que sim, Sabe por quê? Porque o Palmeiras pode ser o único na era profissional 4 vezes campeão. Então isso tem que ser motivação, tem que ter motivação para isso. Eu tenho certeza que vai ser muito bem explorada isso para hoje, porque vai ser pedreiro. E mais uma do Abel, hein? Mais uma do Abel, se ele meter essa aí... Então, para mim tem 2 pontos fundamentais nesse jogo. O Maurício, que ele teve uma luxação no ombro, e era o principal jogador do Palmeiras até ele ter essa luxação. O Palmeiras, com o Abel, que cheio dos truques, de repente o Maurício, na semana passada, começa a treinar, e aí tira a foto, o Palmeiras divulga a foto dele treinando. Se ele jogar realmente, se não for um blefe do Abel, muda completamente o Palmeiras. Se ele não jogar, complica, porque o Veiga vem numa fase muito ruim, é muito fácil. Anula o Veiga, anula o Estevão, foi o que o Ramon Dias fez. Agora o Ramon Dias joga a sobrevivência dele, porque cair na pré-Libertadores, o plano do Corinthians, precisando de dinheiro, devendo 2.400. Deve isso. Tem uma folha de pagamento. Tem uma folha de pagamento de 32 milhões o Corinthians tem. 32 milhões. Só o Memphis ganha 5 milhões. Mas como que ele paga salário? 32 milhões por mês. São empréstimos. Vai rolando. Então, e aí o Ramon Dias, ele cai. Se ele perder o título diante da torcida do Corinthians, aí também ele não continua. Ele cai? Ele cai ou não cai? Vai ficar insustentável. Porque o Palmeiras, Palmeiras já cagou no primeiro jogo de ter perdido em casa, né, velho? Não jogou nada, mas o Ramon Dias, ele foi taticamente melhor. Ele anulou o Estevão, teve cobertura, não pôde fazer jogadas pelo lado, e o Veiga também viu uma fase ruim. O Palmeiras jogava muito bem com o Veiga e com Scarpa. Esse é o grande problema. Saiu o Scarpa, não veio um outro meio, pelo menos a minha avaliação. Não sei se você acha que vai... Não, o Palmeiras tem uma dificuldade muito grande. Ele só ataca pelo lado direito, né, onde está o Estevão. Então essa é uma dificuldade muito grande que o Palmeiras teve, principalmente nessa primeira partida. E o meio de campo do Palmeiras não soube mais uma vez marcar aqueles 2 volantes ali, o Veiga tendo que recompor ali, teve
uma dificuldade. Como teve na primeira partida, jogando dentro de casa mesmo, que o Roberto fez gol de novo, e nessa primeira partida da final. Então teve esse tipo de dificuldade o Palmeiras, que com a entrada do Maurício pode ser que possa ter mais uma opção de ataque, né? Que é o que o Palmeiras tem necessidade. Tentando fazer. Você vai lá em Itaquera assistir o jogo hoje? Imagina. Vai lá. Vai sim. Ele é amado pelos Pegar um corintianos. Petrozão Itaquera, descer lá na moral. Ele vai ele, o Edmundo, vai toda a turma. Vai Mas Roberto você foi no Carlos. jogo aqui no Aliança? Com certeza. Vocês têm um lugar lá para assistir o jogo, né? Não. Nós somos convidados por alguns... Não tem mais alguns aquele... lugares. Não tem mais. Não tem mais aquele camarote, não tem mais. Pô, mas a gente tem sempre... A gente tem sempre convites. Né? Tem sempre convites. Não, dos imortais, né? Dos imortais. Aí... Já acabaram, mataram os Os imortais. imortais morreram. Mataram os imortais. Se venderam o lugar e tá tudo certo. Eu ia lá, pô, tava o Marcos, tava sempre a galera lá. César Sampaio. Isso. Eu fui ver o jogo umas 2 vezes lá. O também. tiozinho que tá sempre lá, Ademir da Guia. Ademir, maravilhoso. Aquele outro tiozinho também das antigas tava lá. Outro dia encontrei como é que é o nome daquele lateral esquerdo? Reserva do Roberto Carlos, tava lá também. O Juninho? Quem? Júnior? O Júnior? Júnior, lateral que esquerdo. fala rapidinho. Tava lá também. Tá sempre os clássicos lá, tem uns caras, né? Porque eu andei frequentando o Palmeiras por causa do meu filho, né? Então, agora teu filho virou botafoguense, né? Claro, né, pai? Levei um moleque pra Buenos Aires. Vira a casaca dos infernos. Você gostou, né? Gostei. Você viu que eu tava lá, né, Cosme? Finalmente, hein, Cosme? Puta que pariu, hein, Cosme? Deixa eu contar mais uma história bem legal de Palmeiras e Corinthians. Por favor. Então estávamos lá acompanhando o treino do Palmeiras. O Palmeiras já tinha classificado e ia jogar a final da Libertadores, ia ganhar a primeira Libertadores do time colombiano. Estávamos lá, aí de repente o Filipão era o técnico. Ia ter um jogo, ele jogou a primeira partida final do Paulista, quando o Corinthians foi 3-0 pro Corinthians, porque o Palmeiras jogou com reserva. Aí tinha o segundo jogo. Aí ele chega e fala assim, olha, a Adriana Bittar, repórter, que era da Globo, passou pela Record, colocou o microfone no vestiário do Palmeiras e pega o Filipão falando o seguinte, olha... Vocês têm que ter vergonha na cara. Vocês têm que cuspir na cara do Edilson. Vocês têm que enfiar o dedo no Edilson. No toba dele. E ir pra cima dele. E humilhar, e ir pra cima mesmo, fazer o que for. Aí depois chegou o segundo jogo do Paulista, que o Palmeiras já tinha perdido 3-0. Aí o Edilson faz aquelas embaixadinhas. Eu lembro. Faz embaixadinhas. E aí Paulo Nunes, o couro come. Então, mas... O Palmeiras já entrou muito pilhado por conta de Edilson. O Edilson soube que ele é amigo dos caras do Palmeiras. Já vou fazer uma graça. Né? O jogo estava 2-2. Não tinha mais jeito. Mas tudo por causa do... para saber como às vezes um técnico prepara os seus jogadores. Enfia o dedo nele. Desce a porrada nele. E o Filipão queria matar a Adriana.